Vamos primeiro criar um visual aqui para nossa calculadora, uma área para impressão dos resultados, né? Para mostrar o resultado das nossas operações, tá? Então criei uma área aqui, em seguida eu vou na guia desenvolvedor, e inserir no modo design 4 botões de controles ActiveX ou ActiveX, como quiserem. Vou criar 4 botões aqui, fazendo a nossa visual da nossa calculadora. Então vou repetir 4 vezes esse procedimento, inserindo 4 botões. 2. Bom, agora teclando a combinação de teclas Alt e F11, eu vou exibir aqui a minha área de codificação. Então, primeiramente, eu vou aqui acessar as configurações de propriedades de cada botão e alterar o nome e o caption, essas duas propriedades. Então, o primeiro botão eu vou chamar de botão somar, escreva aqui somar, e depois aqui no caption eu vou colocar o sinal de mais, sinal de adição. Então, essas duas propriedades que eu vou alterar em cada botão. Opcionalmente, eu posso alterar também o tamanho do botão, né? Para eles ficarem todos, por exemplo, da mesma altura. Então, eu posso alterar aqui a propriedade height, tá? 18, eu vou botar 22, que é um tamanho que fica legal. O último botão vai ser o dividir. O caption vai ser a barrinha, né? Símbolo de dividir. E o height vai ser 22. Bom, agora é só arrumar eles aqui para dar um visual melhor, né? Somar, subtrair. Ok. Então, agora para cada botão, somar, subtrair, multiplicar e dividir, eu vou fazer um código aqui relativo à respectiva operação. Para isso, eu vou pegar na opção desenvolvedor, conferir se está no modo design. Em seguida, selecionando cada um dos botões, vou dar 2 cliques no botão. Ele na planilha selecionada, ou seja, planilha 1, vai abrir essa área de código para o botão somar. E no botão somar eu vou simplesmente fazer referência às células que contêm os números, que é a célula G3 e G4. Então, o resultado eu vou colocar na célula C6. Sendo assim, eu vou escrever aqui a célula no intervalo C6, o valor dela vai ser igual ao que está lá na célula G3. Eu vou só alterar aqui o endereço, mais somado ao que está na célula G4. Mesmo código, tá? Tá aí, ó. Fiz a soma fazendo referência às células, ao intervalo de células que eu estou somando, G3 e G4. Bom, para o botão subtrair, dando 2 cliques aqui no subtrair, ó, botão subtrair, quando eu clicar, eu vou ter o mesmo procedimento. Posso até copiar aqui o código e eu vou colar ele aqui, sendo que o sinal não é de soma, é de subtração, certo? Os endereços são os mesmos, só que eu vou fazer uma operação de cada vez.
Subtração, multiplicação, a mesma coisa, tá? Vou copiar o código aqui, trocando o sinal da operação para asterisco, né? Multiplicação no Visual Basic vai ser o asterisco. E a divisão, o sinal da operação de divisão vai ser a barrinha. Lembrando que quando eu tenho multiplicação e divisão, principalmente divisão, isso pode gerar algum tipo de problema na operação. Mas isso a gente vai tratar mais tarde. Depois a gente trata esse problema. Que é, por exemplo, se alguém tentar dividir um número por zero, eu vou ter um erro aí de divisão. Tá? Não pode dividir um número por zero. Mas aí vamos primeiro fazer a divisão dos números normais, depois a gente trata esses pequenos erros que pode ter em alguma operação. Feito isso, vamos ver se está funcionando nossas 4 operações. Aí eu vou mudar aqui minha opção vou desligar o modo design, desativar, e já tenho aqui 2 números, 5 mais 50, quanto é? 55. 5 menos 50, quanto é? Menos 45. 5 vezes 50, 250. E 5 dividido por 50 vai dar aí aproximadamente 0,1. Então as 4 operações estão funcionando. Eu posso botar aqui o número que eu quiser. Tá? 10 mais 10 dá 20, 10 menos 10 dá 0, 10 vezes 10 dá 100, 10 dividido por 10 dá 1. Qualquer número que você botar aqui vai funcionar. Então, tratando aquela situação do erro previsível para a divisão, então quando eu tenho aqui um número inteiro e eu tento dividir ele por 0, é um erro previsível da divisão. Então, vamos ver o que acontece. Então, o meu programa não consegue executar essa operação de divisão por 0, porque a divisão por 0 é impossível. Então, o que eu vou fazer? No clique aqui do botão de divisão, né? Eu vou aqui acessar o código, tá? E eu vou, antes de eu tentar dividir esse número, eu vou fazer uma análise condicional aqui. Então, se o G4, né? Se o valor do meu G4 se o valor que está na célula G4 for igual a 0, então, o que eu vou fazer? Então, eu vou mandar uma mensagem, né? Mandar uma mensagem para o usuário de que ele está tentando fazer uma divisão por 0. Tá? Eu vou avisar que ele está fazendo uma divisão por 0 para corrigir esse valor. Vou botar aqui um alerta do sistema para chamar a atenção do usuário. Então, eu vou botar aqui essa mensagem de alerta e vou interromper a divisão. Eu não posso mostrar a mensagem e deixar ele continuando. Então, eu vou interromper, vou sair do procedimento. Não vou fazer essa parte de baixo aqui da conta de divisão, tá? Eu vou fazer um exit. Esse exit interrompe a operação de divisão. Então, com esse procedimento aqui, com essa verificação condicional, eu já consigo interromper se acaso estiver acontecendo uma divisão por 0, tá? Então, essa verificação condicional vai fazer com que eu não permita divisão por 0, se essa caixinha G4 for igual a 0. Então, vamos testar aqui, né? Vou ver se está funcionando o meu... Desligo o modo design e vou executar. Já eu coloquei um número aqui, 120 dividido por 0. Ele me dá um alerta, divisão por 0. Me dá esse alerta e não permite
que eu execute essa operação. Se eu botar aqui 120 dividido por 30, ele já me consegue dividir. Ó, 120 por 30 dá 4. 120 por 5 dá 24. Mas 120 dividido por 0, não é possível fazer essa divisão. Então, a primeira previsão de erro aqui, né, eu já consegui resolver. Colocar aqui um botãozinho, um controle para eu arredondar esse número, caso eu deseje arredondar, tá? Então, como é que eu faço isso? Vou colocar aqui primeiro. Aqui em desenvolvedor, eu vou colocar um controle do tipo uma caixa de digitação, tá? Então, ela se chama caixa de texto. Eu vou digitar o texto. Nessa caixa de texto, eu vou dizer com quantas casas decimais eu quero que o programa faça o arredondamento, tá? Aí, depois eu vou colocar aqui um rótulo de informação, um rótulo, que é esse controle aqui. Esse rótulo significa eu dizer o que é que o usuário vai entrar aqui, tá? Esse label. E depois eu vou colocar um botão de controle também aqui. Vou dar mais um botãozinho. Então, quando eu clicar no botão arredondar, esse aqui é o meu botão arredondar. Vamos mudar os nomes aqui para ficarem mais inteligíveis. Tá, eu vou aqui na minha janela de propriedades. Esse botão vai ser o meu botão. O nome dele vai ser arredondar. Tá? Esse mesmo nome, arredondar, eu vou colocar no caption. Caption vai se chamar arredondar. Vamos colocar aqui casas decimais. Ou simplesmente decimais. Vamos colocar o caption dele como decimais. Certo. Ajustar o tamanho. Os decimais. Posicionar direitinho aqui. Conforme o número de casas decimais que o usuário colocar na caixinha de digitação, ao clicar no botão arredondar, esse número vai ser arredondado naquela quantidade de decimais. Para isso, nós vamos criar uma ação para o botão arredondar. Quando esse botão for acionado, ele vai fazer o seguinte código. O valor que estiver na célula C6, então eu vou fazer aqui, né? O valor da célula C6 vai ser igual ao valor arredondado da própria célula C6, né? Tá? Então, são códigos simples, mas que a gente tem uma possibilidade muito interessante aqui na exibição dos valores. Então, mas quantos casas decimais eu vou arredondar? Eu vou arredondar o valor que tiver lá, né? Conforme o que está digitado. Então, o que está digitado lá na caixinha de texto. Então é text box. Vou pegar o nome direitinho, text box 1. Qual a propriedade que vai guardar esse número ali? Vai ser a propriedade
propriedade text. Então, o texto que está digitado na caixa de texto, conforme eu vou converter ele para número inteiro, essa função int converte um determinado valor para número inteiro, tá? Essa função, ela vai me colocar aqui qual é a quantidade de casas decimais de arredondamento. Então, round arredonda o número na quantidade de casas decimais que tiver aqui na função int. Pode ser uma casa decimal, duas, três, quantas forem. Então, feito isso, agora resta a gente fazer o teste. Vamos testar para verificar se realmente isso vai corresponder à nossa expectativa de código. Vou mudar aqui para desligar o modo de design mais uma vez. Depois a gente pode melhorar essa aparência, mas vamos primeiro testar a funcionalidade. Divisão por zero está funcionando. Agora eu vou fazer uma divisão aqui que nos dê um número quebrado. Vamos dividir aqui, por exemplo, 1,78 dividido por 25. Isso vai dar um número quebrado, certo? Certo. Só que eu quero arredondar isso aqui para duas casas decimais. Então, eu vou aqui na caixa de texto, digito 2. O número 2 não está aparecendo todo aqui, porque a caixa ficou muito pequenininha, mas a gente pode aumentar ela depois. Vou arredondar, tá aí, ó, 0,07. Se você não quiser arredondamento, é só você fazer a conta, tá? Você faz a conta normalmente e não digita nada, não clica no botão arredondar. Aí ele vai mostrar o valor inteiro, tá? É isso aí. Então a gente fez aí uma atividade que permite a gente aprender rapidamente com uma atividade, uma rotina bem fácil de entender e de visualizar. Fizemos uma calculadorazinha no Excel que serve para você que gosta de programação, que tem já uma curiosidade, saber como que você pode melhorar isso dentro do Excel, fazendo aqui umas brincadeirinhas com o Visual Basic, né, com o VBA, dentro do Excel. Vejam, olha aqui, ó, pouca coisa eu escrevi para fazer aqui essa brincadeirinha com o código e com o Excel. Depois a gente pode melhorar isso aqui, pode dar algum erro, mas a gente consegue melhorar esse código, colocar umas 2 ou 3 linhas a mais, e a gente consegue fazer isso aqui virar uma calculadorazinha bem interessante. Ok? Beleza, valeu!